E aí, galera! Está começando mais um episódio do seu podcast Defesa Zero. Eu sou o Cláudio Garcia Eu sou o Márcio Santos. e hoje vamos falar de Mestres do Universo. Mas antes, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. Fala, Márcio. Fala pra mim aí o que você achou aí desse novo filme do Mestres do Universo. Lembrando que é Mestres do Universo, né? Muita gente fala que é o filme do He-Man, mas a princípio é dos Mestres do Universo, né? O He-Man não tá totalmente estabelecido. É como se fosse um He-Man Origins esse filme, né? Até nos trailers a gente vê que aparece muito o Adam aí, né? Que é um filme baseado lá naquela animação lá dos anos 80, 83, 84 ali, que passava na Globo. Né? Não lembro se era show da Xuxa na época. Não tinha nem TV Globinho ainda. Eu acho que era show da Xuxa que passava. Era show da Xuxa. Show da Xuxa. E uma época boa, né, cara? Assim, eram uns desenhos que não tinha muita história amarrada. Um episódio não tinha ligação com o outro. E eram histórias separadas e tinha o caso do dia ali, sabe? Porque como passava todo dia o desenho. Então é aquelas historinhas bobinhas fechadas, entendeu? Então o filme tenta replicar isso aí. O filme é uma grande história ali, mas tipo, como se fosse o episódio 1 da animação, porque vai contar ali a origem do Adam ali, apresentar a Eternia, né, que é o mundo meio medieval ali, onde se passa tudo, né? Então é uma nova tentativa, né? Porque a gente já teve um filme um tempo atrás, acho que em 88, né, 87, com Dolphin Lundgren lá, né, que poucos se lembram, mas que foi bem pastelão, né, filme bem pastelão na época, tentou ser um fanservice, mas não teve muito sucesso, não, teve algumas referências, a referência era basicamente o próprio esqueleto e o He-Man, né. Mas desde 87 eu tenho até lido, quando eu vi os trailers ali, eu li algumas matérias. Tiveram várias tentativas de voltar com esse filme, mas todas frustradas, né? Inclusive, nem sabia, eu vi numa notícia que o Netflix comprou os direitos da Mattel, que é a dona da marca, e tentou até fazer um filme aí, um pouquinho depois da pandemia, e acabou cancelando o projeto. Então foi um milagre ele sair esse filme, né? Porque aí foi lá, é MGM, né? Isso. MGM. E comprou e acabou fazendo o filme. Então, assim, esse filme aí, ele é Mestres do Universo porque é o que é conhecido e que é a história original. Porque o boneco foi criado primeiro, depois para vender o boneco foi feito a animação que a gente conhece, que é da Filmation, né? Que foi a mesma que fez outros como Thundercats na época, She-Ra, né? Esses desenhos dessa época aí. E o brinquedo ele vinha com um HQ. Ele vinha com uma HQ junto e lá contava algumas histórias, né, de origem e tudo. Tanto que o He-Man ele não tinha uma espada, ele tinha um machado e um escudo redondinho na época, que era aquela coisa bem cópia mesmo do Conan, né? Aí por isso que o desenho chamava He-Man e os Mestres do Universo, porque tinha que ter o nome do personagem principal para poder vender o boneco. Mas eu não lembro. Teve um documentário, né, anos atrás aí sobre isso, que era aqueles brinquedos que marcaram época, né? Ele explica bem essa história aí, né? Não sei se você lembra de ter visto isso aí. E ele conta até essa origem aí, que o bonequinho foi baseado na história do Conan. Mas parece que ia ficar muito violento, os pais talvez não iam querer comprar, então eles tiveram que mudar toda a história dos bonequinhos, e por isso que eles fizeram essas HQs pequenininhas, essas historinhas, pra dar um contexto dos bonequinhos, sabe? Porque toda a ideia de fazer bonecos do Conan foi por água abaixo, então eles tiveram que mudar tudo e fazer dos mestres do universo e o personagem principal, que era o Conan, virar o He-Man, né? Então, uma boa referência os brinquedos que marcaram época aí para quem tiver interessado, o documentário. Sim, e até porque ocorreu tudo isso,
porque eles perderam, né, a Bremer, se não me falha a memória o nome, os direitos dos bonecos do Star Wars, porque Star Wars ia ser lançado naquela época também, e eles falaram que não iam fazer isso com personagens espaciais, que não sei o que, de um filme que provavelmente eles acharam que não iam, né, vamos dizer assim, pra frente eles acharam que iam flopar, né, vamos dizer assim, o termo atual, né, e então eles não quiseram. E Star Wars virou uma febre. E eles viram o prejuízo que eles estavam tomando. Uhum. Eles tentaram fazer algo para concorrer a algo de fantasia. Conan estava na época também muito no auge, mas eles não tinham o direito do Conan. Eles não tinham os direitos. Então o que eles fizeram? Eles criaram a versão genérica do Conan para fazer bonecos para vender. E isso deu certo. Quando começou a dar muito certo, eles fizeram a contraparte dele, a She-Ra, que era para encantar as meninas a poderem comprar bonecos também. Uhum. Então, então eu ia falar que He-Man surgiu literalmente para vender boneco. Sim. Básica, porque eles vieram até a animação veio para dar mais contexto ainda dos bonequinhos que vieram em primeiro lugar, né? Então, toda essa história foi criada. Hoje em dia, os bonecos saem pela animação, né? No caso, na época foi ao contrário, né? Porque até as historinhas que vinham em quadrinho eram bem básicas, né? Eu lembro até de ter visto algumas quando pequeno, né? Já revelando que sou velho aí. E tinha uns amigos que eu tinha o Triclops e o Adam. E tinha uns amigos que tinham o He-Man, o Esqueleto. Mas a gente comprava assim nas lojas, vinha solto, não eram todos. Eu não me recordo se todos vinham com livrinho. Ou se aqui no Brasil vinha com livrinho. Porque não sei se você chegou a ganhar na época. Nem todos vinham com livrinho. Eu acho que lá nos Estados Unidos eles vinham com livrinho, o boneco. Aqui eu acho que só vinha um boneco. Então, é que aqui aconteceu a coisa, né, inversa, ou do jeito certo. A ideia lá era vender o boneco. Então ele vinha o boneco com as histórias em quadrinhos para vender. Aí fizeram o desenho para reforçar e começar a fazer isso. Então, quando chegou o desenho, as histórias em quadrinhos, né, os livrinhos que vinham gente contando as histórias, começaram a ser retiradas dos bonecos. Então, se vendia só os bonecos. No Brasil foi o contrário, chegou a animação, depois chegou os bonecos. Já tinha o contexto aqui, né? A gente já tinha o desenho lá, eles ainda não tinham, né? Por isso que teve Isso. É como se tivesse saído a primeira versão lá e depois saiu aqui uma segunda versão aí já sem os livrinhos, né? Que seria o certo, né? Que geralmente a gente assiste alguma coisa e depois sai os brinquedos. Né? Lá fizeram o contrário nesse sentido, mas quando veio para o Brasil, já tinha animação passando, já tinha animação. Aí o pessoal foi comprar o livro, foi comprar o boneco, e eles já vinham sem o livro. Sim. Você teve algum bonequinho na época ou não? Já tinha passado Não, eu tinha. Não, eu tinha. Eu tinha, acho que o Fera de boneco. E tinha acho que o Adam também, eu não lembro direito. Mas acho que era isso. Eu não lembro se era o Adam ou se era o He-Man. Porque eu tinha o primo que tinha as outras peças. Então eu sinceramente, eu não lembro. Como a gente brincava e às vezes um deixava o brinquedo na casa do outro, essas coisas, né? Os primos. Então a gente meio que... O brinquedo meio que era dos dois, vamos dizer assim, né? Meu e dos meus primos, né? Assim como ocorreu, como eu te falei, dos Thundercats. Que eu tinha espadinha, tinha aquela garrinha, tinha uns bonequinhos... Eu lembro que o meu primo tinha o boneco do Lion, que você encostava uma pilhazinha nas costas dele, né? Nas costas dele. E o símbolo dos Thundercats lá, o gato no cinturão dele, e os olhos que acendiam. Era bem legal. Era doido pra ter aquele, mas aquele era, obviamente, muito mais caro. No caso, esses bonequinhos eram bem feitos aqui quando chegaram aqui, porque eu tive o Adam, e o Adam tinha até o casaquinho dele, que era de couro. Não era couro, era tipo um veludo, assim. Então era um dos poucos personagens que tinha.
uma roupinha, assim, sabe? E era aqueles personagens que só virava o tronco, assim, né? Você só girava... Ele era meio robô, assim, ele só virava pra esquerda, pra direita. Ele tinha, tipo, uma molinha, né? Todos eram a mesma base, era o mesmo molde, todos os personagens. Parece que eles só mudavam a cabeça e pintavam o boneco baseado no personagem. Tanto que você pegava o esqueleto, o Triclops, era tudo a mesma coisa. Eles só Sim, mudavam a cor ali da perna ou do braço, né? sim, por esse motivo que o Adam era bombadão igual o He-Man, porque o boneco era o Sim. mesmo. Só pintavam a roupa meio que rosa, né? Aquela roupa de cor estranha do Adam. E a tanguinha ali, igual, né? Que só era pintada diferente. Hum. E de resto, os únicos bonecos que eram diferentes eram o da Tila e da Maligna, né? E da Feiticeira. Que eram mais fininhos os bonecos, por serem mulheres, né? Mas todos os personagens homens eram o mesmo molde, cara. Então, Sim. e era difícil ver os bonequinhos feminino. Eu só lembro que eu tinha visto a Maligna com alguém aqui. Até nas lojas era difícil de encontrar, né? Mas o clássico da época era o Castelo de Grayskull, cara. Quem tinha era rico. Porque era o castelo que abria, assim. Não sei se chegou a ver em alguma foto, vídeo. Eu vi. Cara, era perfeito. Tinha até. Tudo bem que quando lá dentro era muito adesivo pra mostrar, tipo, os painéis, assim, de controle do castelo. E tinha os canhões, assim, que você podia colocar. Era uma brisa, era o sonho de consumo de qualquer moleque da época. Era o Castelo de Grayskull, né? Tanto que se você for nessas lojas, assim, que vende brinquedo antigo, é o mais caro hoje em dia, né? É um dos negócios. É igual o Thunder Tank dos Thundercats. São as coisas mais caras que você vai conseguir comprar da época, né? Aí Sim. só um ponto, eu falei, eu dei uma olhada aqui, eu falei que tinha começado no show da Xuxa, mas não, o primeiro episódio do He-Man foi no Balão Mágico, cara. Eu nem lembrava disso aí, eu acho que eu comecei a ver na show da Xuxa mesmo. Nem, foi em 84. E aí depois que foi aparecer lá no show da Xuxa, né? Eu sou um pouquinho mais novo, eu assisti no show da Uhum. Xuxa. Eu não assisti coisas de um balão mágico. Eu também não, Não é que tinha eu tava uma idade. referência aqui, que falando que começou lá, né? Pra mim tinha começado lá no show da Xuxa, né? É. Então, E até para você ter uma ideia, como os bonecos eram diferentes, eram mais voltados para história em quadrinhos, a Tila, ela usava uma cabeça que nem de serpente e ela tinha um cajado em formato de serpente. sim. Entendeu? Então, assim, era como era nas histórias. No desenho ela não era assim, era meio bizarro. A Tila não era igual à Tila que aparece no desenho. Sim. Aí já teve uma diferença aí. Mas e aí, vamos ao É, filme, ao o objetivo. filme é. Tanto que o esqueleto também, na época, se não me falha a memória, ele vinha com a espadinha do poder. Porque na história em quadrinhos ele começou com a espada do poder. Ele tinha a Então, contraparte da espada. até isso, nos bonequinhos, cara, era meio que padrão. Porque, por exemplo, o Triclops que eu tinha, ele também tinha uma espada. Igual, quase igual a espada do He-Man, só que era verde. Só que ela era um pouco mais fina, né? Então eles meio que tinha uma variação nos personagens. O personagem que era mais diferentinho era o Mandíbula, por causa do braço, que realmente você ia substituindo. O boneco, eu acho que vinha com 3 braços, assim, um de arma, um gancho e um outro que é tipo uma garra. Então era um dos mais procurados também, né? Porque os outros eram e o Triclops que eu tinha, ele girava o olho, né? Que é os três. Gira o olho do bem, do mal e o neutro, assim. E tinha aquele. Multifaces, que é o outro personagem. Uhum. Tem que ele mudava o rosto, acho que era 2 rostos só, o do bem e do 3. mal. Era 3? 3. Esse aí. É de um monstro, um normal, né? Assim, que era o esverdeado, assim, tipo, um monstro, alguma coisa assim. O normal dele e um tipo robô. Ah, é. E tinha mais um que era diferente. O O Ariete, que Ariete. tinha mola na perna. Você empurrava ele pra baixo, ele pulava. Era um dos poucos. O resto era tudo padrão: Esqueleto, Adam, He-Man, o Fera, o Homem-Fera, o Aquático, né? Que tinha, que só mudava a cabeça. Era o mesmo padrão. E só o outro lá, o Homem Periscópio lá, como que é o nome dele? Tô até falando aqui. Mechanic. E ele também era diferente por causa do pescoço, né? Que aumentava lá. Mas isso aí dificilmente alguém tinha, né?
Isso aí não veio, acho que muitos pra cá, não. Você vê, né, como o desenho, tipo... Como tinha bonequinho pra poder criar o desenho, né? O inverso, né? Tinha... Cada um, eles acabaram criando uma história, né? Cada um tinha uma característica. Porque até uma das explicações foram essa. Como eles inventaram qualquer historinha, tinha coisa que ficou meio desconexa, e conforme saiu a animação veio corrigindo algumas coisas. Que nem o Sim. cajado do caos do esqueleto, antes era a espada mesmo. O pessoal falou que no livrinho era a espada mesmo, porque como ela vinha no boneco, então eles tinham tipo uma contraparte da espada e blá blá blá. Sim. Que já foi meio que usado isso no Salvando Eternia lá do Kevin Smith, que foi a versão mais nova aí. Entendeu? Mas polêmica. assim. É. Meio polêmico. Mas e aí? Nosso primeiro vídeo do canal aí, né? Quem quiser acompanhar. Primeiro vídeo, acho que 4 anos atrás. O retorno da animação, né? Então, se quiser acompanhar, só procurar no canal aí. Foi o nosso piloto. Foi falando exatamente de He-Man. Uhum. Mas e aí, o que você achou do filme? O que você achou dessa história, dessa nova abordagem do He-Man? Cara, eu fui com o cérebro desligado, porque eu não tava esperando nada mesmo desse filme, sabe? Eu já tava, pelos trailers, eu tava vendo que ia ser uma total... ia ser uma homenagem, né? Realmente ao desenho, à animação que a gente acompanha. Um filme fanservice, porque no trailer já mostrava muita referência, muito easter egg. Então eu fui com isso na cabeça, que eu ia ficar ali, sabe? E é aquele tipo de filme que depois, quando sai em Blu-ray ou no streaming, você vai ficar pausando para ver algumas referências, alguns easter eggs. Então é esse tipo de filme. Mas você sabe que é um filme meio pra patifaria, sabe? Aquele filme pastelão, que você sabe que não vai ser uma história tão levada a sério. Mas que ao mesmo tempo quer agradar a gente, né? Os tiozão, tá ali do começo dos anos 90. E agradar um público novo, né? Agradar o público aí, uma geração aí que não acompanhou, que muita gente não sabe a origem, o que estava acontecendo. Então, eles tiveram que fazer ali uma forma de agradar esses dois públicos, né? E é perigoso isso aí, né? Porque se eles começam a explicar muito, mudar a origem para poder agradar o pessoal novo, vai afetar a gente, né? Que vai ver que não tá seguindo o mesmo caminho, né? Mas eu acho que ele ficou no meio termo. Ele, assim, não é um filme que tem história. Tem uma história básica ali, até porque a animação, boa parte dos episódios não tinha história convincente. Mas eu gostei do filme, porque eu não esperava nada dele. Ele me entregou muita referência, me entregou easter egg, sabe? Uma história em questão de aquele clichê que o inimigo quer conquistar o castelo, quer conquistar aquele mundo, e aí o herói às vezes não aceita, ou o herói não sabe que ele é o escolhido, sabe? Tem a questão do escolhido, a jornada do herói. Então é aquele mesmo clichê de sempre, né? Então eu só fui deixando, sabe? O filme me levar, eu falei, cara, vai, só entrega aí pra eu ver o que tem aí que vai trazer essa minha nostalgia, né? E eu acho que serviu pra quem também não passou por isso, assim, não viu essas animações e tal. Teve um pessoalzinho que tava lá junto que pelo menos deu risada, teve alguns momentos, alguns não, muitos momentos, né, de piadinha. Isso a gente pode até comentar depois, que piadinha tem limite, né? Isso aí é um mal que vem desde Guardiões da Galáxia, né? Que eu acho que ele que começou com essa palhaça. Na verdade, todos os filmes da Marvel, né? Que fica aquele excesso de piadinha. Então isso aí eu acho que ele pesou um pouco a mão. É muita piadinha por um filme só. Então ficou lembrando um pouco Guardiões da Galáxia. Lembrou até o Dungeons and Dragons também em alguns momentos, assim. Umas piadinhas em momentos que não era pra ter piadinha. Mas tirando isso aí, achei um bom filme. E você? Bom, vamos lá. Bom, primeiro, pra mim, Dungeons and Dragons é aquilo. Então, eu acho que momentos de piadinha sempre tem por vários motivos, porque ele imita e simula uma mesa de RPG, então, pra mim, isso não me incomodou.
Mas agora voltando Uhum. a He-Man. Cara, eu sinceramente tô muito chateado com o filme em alguns momentos. Cara, assim, sincero. Esse foi o problema. Eles não agradaram nem os velhos e nem os novos. É É esse que eu aquele, a achei que foi o questão, né? Quem problema. quer agradar todo mundo não agrada ninguém. É isso Não que eu, agrada ninguém. é isso que eu expliquei. Eles ficaram meio que no meio do caminho. Mas realmente, o meio do caminho é perigoso, né? Porque nem É, todo mundo pode aceitar. então, porque assim, eu fui na pré-estreia de quarta-feira. O filme ia estrear quinta, eu fui na quarta-feira, na pré-estreia, na primeira sessão que teve. Foi 8h10 da noite, foi a primeira sessão que tinha na pré-estreia. E a outra era 9h10 e não tinha mais filme naquele dia. A, a, vamos dizer assim, a sala de cinema, mais da metade dela estava cheia, né? Mais da metade dela estava ocupada. Eu não vi ninguém com menos de 35 anos lá. Nossa. Para você ter uma Já é o ideia. limite, né? É o limite ali pra. Então, que foi a mesma sensação, que até porque eu estou falando, né, que você falou de Dungeons and Dragons, foi a mesma coisa. Eu também fui assistir, mas eu não fui na estreia, eu fui num sábado assistir. A sala também estava mais da metade cheia também, estava bem cheia a sessão, eu até achei estranho. Mas também todo mundo com mais de 30 anos nas costas. Você via que era aquele tipo de gente que joga Dungeons and Dragons. É o nicho, né? Foi um nicho, foi exatamente isso. Pra mim, o He-Man nessa sessão foi uma sessão que só tinha nicho. Quem realmente assistiu e conhece He-Man. E a sensação de todo mundo foi a mesma sensação que a minha. É um He-Man do show da Xuxa misturado com o He-Man da Netflix. Sabe o He-Man salvando Eternia? Que Sei. Eu ninguém. lembro. Que foi polêmico, foi meio misto, foi bem. Né? Foi essa sensação que todo mundo saiu de lá. Eu vi a cara do pessoal, o pessoal olhava, legal, é He-Man, mas. É e não é He-Man. Essa foi a sensação que eu saí de lá também. Porque pra mim o começo da história foi bom, foi legal, contando a história, dando uma origem pra ele, até porque eu acho que ninguém ia gostar de assistir He-Man, ele simplesmente já sendo o He-Man logo de cara. Eu entendo o porquê, eu gostei da história, dessa introdução, dessa coisa, porque o filme tem que se manter. Não é só o povo do nicho, né? O pessoal do nicho aí, não é só os tiozão da nossa época que vai lá pro cinema. Ele tem que ser um filme, tem que abranger todas as idades. Todo mundo tem que ir. Todo mundo tem que assistir. E A até porque ideia do pessoal. é uma nova franquia, né? Eles têm que estabelecer para nova geração, né? Então eles também têm que agradar esse público novo, né? A gente. Exatamente. Então, por isso não, para mim, não foi um problema, Uhum. né? Até porque é isso que a gente falou. Porque quem mantém a plateia aí, o fogo da chama acesa aí das séries, dos filmes, das coisas, é o pessoal mais jovem, que é o que tá acontecendo com Star Wars. Ele está perdendo essa força, literalmente. Porque o pessoal, né? O pessoal novo não se interessa por Star Wars. Quando você vai ver Star Wars, ou tá indo gente porque quer ver alguma figurinha fofa, porque eles estão enfiando figurinhas fofas em qualquer lugar. É um Grogu, é um robozinho, né? Tipo BB-8, sabe? Uma coisa assim, Sim. que é uma coisa para chamar atenção. E, ao mesmo tempo, o pessoal vai pela história que é os tiozãos da velha guarda. Eu, você, né? Alberto, esse pessoal. Entendeu? Então, assim, eu não achei problemático o filme. O que eu achei problemático é que isso se estendeu durante o filme inteiro. Sim. E outro ponto, né, cara? Me incomodou muito o começo, cara, porque
essa história do mundo real, a Terra, né, que o Adam fica ali, né, que no começo do filme acontece a questão ali do esqueleto e toda a corja dele ali invadir Eternia e aí no caso o Adam ter que fugir, né, ele ter que fugir para poder não ser capturado, já que o rei já tinha sido capturado, tudo, e ele vem pra Terra. Esse ponto nunca foi, que eu me lembro, nunca saíram de Eternia, né? Nunca Não. teve nada assim relacionado a ir pra um outro mundo. Então, sabe, beleza, é pra ajudar no roteiro, recurso de roteiro e tal, mas pra gente que assistiu, eu que acompanhei bastante, me incomodou isso aí, porque é uma coisa que não existe, né, cara? O Adam é meio bobão daquele jeito mesmo, lá no desenho. Ele é meio bobão, mas até um certo ponto, sabe? Ou às vezes ele se faz de bobo pra não dar tanto na cara que ele é o He-Man. Então na época era engraçado, era tipo o Superman, né? Que tipo, ele ia lá se transformar, ele ia... se escondia num canto e saía como Superman. O Adam fazia meio que essa mesma coisa. Ele, peraí que eu vou ali. Ele ia ali, se transformava e voltava como He-Man, mas tipo, ninguém percebia. Mas, cara, essa questão da Terra meio que me tirou um pouco do começo do filme. Eu já fiquei meio... Porque ficava lá a história em Eternia e a história dele lá no mundo real, sabe? E esse ponto de ele ser mandado pro mundo real junto com a espada, né, que é a protetora, a espada de Grayskull ali de Eternia, e o cara perder a memória, perder a espada, né, e essa história de, ele ficou 15 anos procurando a espada, sabe, meio que me tirou do filme. Eu falei, cara, mas, eles estão inventando coisa aqui. Isso claramente foi feito pro pessoal mais jovem, isso aí realmente, porque pra gente que não foi, né. E o cara ficar procurando na internet isso aí, sabe? Então, sabe aquela coisa assim? O que me incomodou não foi exatamente esse começo. Porque o começo, quando ele rolou, é aquela coisa que você falou agora. É pra apresentar o He-Man, quem é o He-Man, por que é o He-Man. Sabe aquela coisa? Isso eu entendi. Eu falei assim, ok, isso não é pra mim. Eu sei quem é o He-Man. Eu assisti. Isso é uma introdução para o pessoal que não conhece. É aquela assim, você faz um pouco de vista grossa e deixa o bonde passar. O que me incomodou é o que vem depois. Que nem um exemplo. Ele é um cara que tá descolado no celular, procurando, pesquisando coisas que os jovens fazem. Sabe? Mas velho também faz. Eu sei. Mas pra gente, isso não é um problema. A gente vai em lugares pra ver essas coisas. A gente bate papo com as pessoas e descobre as coisas. Um indica o outro, um passa pro outro. Tanto que um caso aí foi uma loja que a gente conheceu, que é a Dragon Toy. Sim. Boa loja. Eu fui lá e te apresentei a loja. Eu não te mandei mensagem, eu não te marquei em um endereço. É coisas que o pessoal, uma das mais antigas, igual eu e você, faz. A gente combina e vai na loja. Sim. E um vai passando pro outro, um vai indicando. Tanto que depois eu virei cliente da loja por intermédio seu. E acabei ficando amigo do cara, comprando mais produtos da loja dele de brinquedo que você. Exato. Tudo por contatos, sabe? Ninguém usou a internet. Entendeu? É essa a diferença, entendeu? Então, assim, você vê que foi feito pra esse tipo de gente. Ok. Eu entendo. Aí desenrola, ele volta pra Eternia. Ok também. Mas quando chega em Eternia, eu queria ver o He-Man. Mas tem o He-Man. Tem. Só que uma coisa que me incomodou é que ele é muito bobo. Pra mim não teve He-Man, cara. Foi um filme de origem com o Adam o filme inteiro. Por isso que eu não me incomodei, porque eu falei, cara, esse é o Adam, cara. Independente que ele se transforme, mas ainda é o Adam. Ele não tem consciência do que ele é. Entendeu? É mais ou menos isso. É isso que me incomodou. Porque o He-Man da HQ, o He-Man dos bonequinhos, tá? Quando eu falo HQ, é porque assim como Thundercats e outras coisas que
né, fizeram sucesso nos anos 80, né, teve muitas histórias depois em HQ, né, tem muitas histórias que tiveram depois. Tem algumas 18 mais dos Thundercats, porque elas são violentas e, né, tem um apelo, né, mais sexual, vamos dizer assim, mais, né. E do He-Man, coisas parecidas, mas não chega a 18. Mas são histórias em quadrinhos para adultos, não eram mais histórias em quadrinhos para voltadas para público criança. Por isso que eu falo, né, desses tipos de cunhos violentos e mais apelativos, né, no corpo, nessas coisas assim que como era para adulto, então o pessoal dá aquela caprichadinha, né, nos corpos femininos, em algumas histórias e tudo mais. Mas enfim, o que me revoltou é que ninguém chegou e falou assim, cara, você é o protetor de Eternia, você é o He-Man, você é o escolhido, você, entendeu? Tipo, tava todo mundo aceitando aquele Adam Bocó, aquele He-Man / Adam Bocó. Isso que me incomodou um pouco, eu falei, cara... Não, mas eu achei que a Tilly em alguns momentos fez isso aí, cara. Mas ele era tão bobo que ele não entendia o que ela tava querendo passar, entendeu? Entendi. Ele volta pra Eternia numa situação também caótica, né? Porque o Duncan lá, o mentor, que era realmente o mentor dele, e era o responsável pela guarda ali, como ele não cumpriu a função dele no passado, que era proteger o reino e proteger o príncipe, que era o príncipe Adam, ele simplesmente largou de mão e virou um bebum lá, sabe? Ele se entregou ao álcool e pronto. Então ele não tinha o apoio dele, que era a referência dele. O pai dele estava aprisionado, né? Ainda estava... Sim. A única referência ali pra fazer ele voltar a entender o que estava se passando era a Tila, que não tinha mais nenhum outro ali, né? Então a Tila, em alguns momentos, eu entendi que ela tava tentando mostrar pra ele que ele tinha aquele papel, tudo, mas me incomodou muito, cara, assim, a questão das piadinhas direto, cara, vários momentos assim que era pra... tudo bem, pode ter uma piadinha ou outra, mas, sabe, sempre quando é um momento ali que parece que vai engrenar a história e para... E ele solta uma piadinha, tipo, é sempre ele, né? Até porque em alguns momentos ali o Idris Elba ali fazendo mentor, ele solta umas piadinhas, mas tá dentro do contexto, né? Você não se incomoda. A Tila também é mais levada um pouquinho mais a sério. O que é bobão mesmo é o Adam, né? Aí eu coloquei na minha cabeça isso aí. Eu fiquei, mano, ele é o Adam. É o Adam, não é o He-Man. Tanto que em nenhum momento do filme ele é chamado de He-Man. Em nenhum momento do filme ele é chamado de He-Man. Então isso que me ajudou. Diferente de você ou de algumas outras pessoas, eu fiz um trabalho na minha cabeça e falei, cara, esse não é ainda o He-Man. Deixa ele. Pra ele entender que no decorrer da história ele tem um papel. Como ele ficou 15 anos lá fora, lá na Terra, ele não tinha noção do que ele era. Ele saiu moleque, né? Pivete. Então ele tinha essa função, tanto que na primeira transformação dele, aí você acha que vai mudar, muda algumas coisas, mas aí sempre vem as bobeirinhas dele, né? Sempre vem as brincadeirinhas bobas, assim. Então, o que eu fiquei assim foi exatamente isso. Na primeira transformação, sabe? Tipo, ok. Ele tava se descobrindo como o escolhido, como o He-Man, né? Cara, mas na segunda ele já era pra ter acordado pra cuspir, sabe? Já era pra ter feito um pouco mais, ficado um pouco mais sério. Que é uma das coisas que, na minha opinião, a única coisa que eu olho pra você e falo, com todas as letras, o melhor personagem do filme é o Esqueleto. Que ironia, né? Logo Sabe? Nosso amigo aí, Jared Leto. Então, eu sei que você tem um amor platônico por ele, eu sei que você, né? Não, no Tron ele participou bem, porque ele não ficou de piadinha. Entendeu? Só que ele achou o personagem. Eu falo assim, cara, tem cara que se acha em um personagem. Minha opinião, se o Ryan Reynolds é o Deadpool, Hugh Jackman é o Wolverine, Jared Leto é o Esqueleto. Que, cara, ele tá igual o Esqueleto do desenho. Mal, imponente e de repente galhofa.
Galhofeiro demais, cara. Você é louco. Mas Vários ficou momentos eu dei risada bom. com ele, cara. Mas ficou bom. Esse foi o pulo do gato. Ficou bom. Aí muita gente pode falar, mas tinha computação gráfica na cara dele pra mostrar a caveira, o corpo tava maquiado. Como que você vai falar que tava igual? Cara, os trejeitos do esqueleto era igualzinho, sabe? As formas que ele faz no desenho, sabe? Até, tudo bem, aí tem a computação gráfica que muda a caveira, né? Que faz lembrar como era no desenho, mas ele conseguiu replicar como o esqueleto faz no desenho. Em nenhum momento eu duvidei que aquele era o esqueleto, cara. Eu falei, cara, tá perfeito. Eu ficava com um sorriso, assim, quando eu via as partes dele. Quando ele não tava, o filme caía violento, assim. Sabe? Tipo, cara, quando eu vi ele de esqueleto, ele falando, todo imponente. Aí ele, ninguém percebeu a deixa, nada. Mas agora esquece, deixa pra lá. Já passou o momento. Sabe? Tipo, mano, tava bom. Quando ele vai fazer aquele negócio ali. Ele. Eu passei uma mensagem. Eu matei quase todos eles pra passar uma mensagem. Sim. Olha aqui, seus lombrigas. Mano, ele, como aí? Peraí, ele chamou a gente de lombriga. Cara, eu achei muito legal ali. Aqui, seus lombrigas. Porque, cara, é isso, sabe? Tipo, cara, e quando ele tem que ser mal, ele era mal. Você não viu o jeito que ele pegou a maligna pelo pescoço? Sim. Assim, sabe? Tipo, aí você vê que ele era um cara, sabe? Tipo, autoritário, aquele vilão mesmo, que você olha e fala, cara, ele é o vilão mesmo, queimando, assim, deixando um monte de marca nela, ele, não é pra falhar comigo de novo. Sabe, igual um momento assim, que o He-Man tenta entender o porquê ele é mal, pra tentar entender uma história de origem, aí ele mesmo dá risada, ele fala, eu sou mal porque eu sou mal, pô. Não tem explicação, né? Não tem explicação, cara. Eu sou o vilão, né, ele fala. Mano, é o mais claro possível. Eu sou o vilão. Para de querer descobrir a origem. Eu sou o mal e sou o mal, acabou. Isso eu achei muito da hora, cara. Sabe qual foi a sensação? Cara, era nós, esqueleto, com essa molecada nova. Sim, sim. Cara, e só iria me colocar mais no personagem esse dublador antigo lá, que era o Isaac lá, né? Isaac que é o mesmo do Wolverine. David, que é o mesmo do Wolverine que infelizmente se ele tivesse, faleceu. Mas, putz, imagine, cara. É que eu não sei se iam chegar nesse ponto, usar a IA pra replicar a voz dele, que dá pra fazer tranquilo. Hoje em dia dá pra fazer, mas eu não sei se a família ia permitir, sei lá. Mas, cara, eu fiquei imaginando a voz dele nesse personagem do filme, cara. Puta, o cara ia ganhar o Oscar. Só faltou a voz dele, sabe? Em vários momentos. Eu nem sei quem que é o dublador desse filme, do esqueleto. Quem que é, sabe? Assim, esse filme aqui é o Luiz Carlos Percy, que é o Joel. Lembra que eu falei pra você? Que era o Joel. Que na trilogia, se o pessoal quiser... eu não sei, quando assisti, não sei quem é Joel. Joel do The Last of Us também, se alguém quiser. A gente tem também né, vários vídeos contando as temporadas do The Last of Us. Percy é muito bom, cara. Eu fui lá na feira do Blacon, eu conheci ele. O cara é espetacular, né? A voz dele padrão já lembra muito a do Joel, né? Mas, pô, eu nem associei na hora que ele mudou muito, cara. É ele. E assim, até se o pessoal... falar pra mim assim, mas eu não assisti The Last of Us, eu não sei como que é a voz do Joe, eu não joguei, blá blá blá. Simples. Um personagem que me vem na mente. Simples, pra pegar 2 gerações aí que deve saber. Ele é Voldemort, do Harry Potter. Ele é o Gandalf também, né? Eu ia falar, e ele é o Gandalf na versão do Hobbit. Sim. Porque na outra versão é outro cara que dubla. O Senhor dos Anéis é dublado em São Paulo e o Hobbit foi dublado no Rio. Então o Percy é o Gandalf no Rio de Janeiro. Lá na Dublacon ele fez a voz do Gandalf também. E esse pessoal aí, dublador, boa parte, os bons mesmo aí, é tudo lá do Rio, né? Então ele tem muitos personagens, né? Mas eu não liguei o nome. A voz dele mudou muito pra fazer esse personagem. Agora que você falou. Mas eu fiquei com isso na cabeça, cara. Se tivesse uma forma, né, de pôr a voz do Isaac, cara. É que a família já tinha deixado claro já que o legado dele tava
já feito, tava em vida, que é o que ele fez. Eles falaram que não queriam mais nada desse tipo, porque pensaram em algo desse tipo pro filme do Deadpool e Wolverine, né? Mas a família falou assim, não, ele não queria, ele não gostaria de algo desse tipo, ele gostaria de que se fosse ou ele dublando, né? E o que ele fez ficou aí como legado, eles falaram, né? Então, eu entendo a família, concordo plenamente também, que eu acho que eu acho que assim, é o que você falou, nosso lado saudosista quer. Mas eu acho que esse tipo de coisa já não é muito legal de fazer. Que, na minha opinião, com o Luiz Carlos Percy ficou maravilhoso também. Pra mim, foi muito bom. Mas eu acho assim, realmente a família e muitas pessoas não confiam nesse ponto de se replicar a voz de qualquer um. Mas nesse ponto que ele faleceu, seria algo a se considerar, porque seria até uma homenagem a ele, né? Se manter, né? Ele falecido, mas a voz dele perpetuar por todos os personagens, né? Não colocar em personagens que ele nunca fez, mas tipo no Wolverine, no próprio Esqueleto, né? Ser uma homenagem. Mas aí vai da família também, né? Não tem como escolher por ela, né? Mas eu pensei o filme inteiro, cara, como ia ser completo esse esqueleto com essa, sabe, até o momento que ele pega a espada e tenta ativar o poder de Grayskull, eu ali fiquei imaginando como seria com a voz dele ali, eu falei, caraca, cara. E aquele momento que ele pega a espada e fica, eu falei, cara, igualzinho do desenho. Ele fica doidão, mano. No desenho, quando ele ficava nervoso, ele falava muito He-Man. Ele ficava injuriado, batendo no ar, assim. Então, pô, pra mim, é assim, por ironia, mas o melhor, igual você, o melhor personagem esqueleto de longe, cara. Sabe, o Mentor eu gostei muito também, viu? Muita gente aí ficou com nhen, né? Achando que era uma lacração, porque tava mudando a raça, né? Do ator, né? O Mentor é um branco lá, com o bigode dele era até ruivo. E coloca o Duncan, né? Que é o negro, né? Mas o Idris Elba. Mas, puta, que mentor que ele fez, cara. Sabe? Ele representou. Cara, eu gostei dele de mentor, acho que ficou muito bom. Assim como todos os outros personagens que ele já fez. Mas assim, sincero, no começo, eu vi ele fazendo os negócios, eu lembrava dele como sanguinário no Esquadrão Suicida. Ah, sim. Mas aí algo que você ligou, eu nem lembrei disso aí, cara. Mas... Cara, eu olhei a primeira vez, eu olhei aquele e já falei, cara, que louco, sabe? Tipo, tá aparecendo mesmo tudo. Até, pessoal, se quiser, também temos, tá? Foi um encarte também Esquadrão. aí. Foi um dos primeiros também. Esquadrão Suicida também é um dos nossos Foi o segundo vídeo, se eu não me engano. Foi o segundo ou terceiro que a gente montou, que foi do Esquadrão Suicida, essa versão do James Gunn. Tem também, é só vocês procurarem aí. Cara, mas igual, é que a gente tá pincelando o filme inteiro, né? Pra também falar o filme inteiro de ponta a ponta, mas o momento da briga dele com o Mandíbula, cara, pra mim foi sensacional aquilo ali, cara. Perfeito. Sabe? A redenção dele, né? A forma que ele entra na nave, a treta ali. Meu, ele sai perfeito ainda na nave, destrói. Eu falei, caraca, cara, pra mim foi a melhor cena de ação do filme, assim, de todos. Eu pensei que teve umas cenas a mais aí, mas pra mim foi uma cena rápida, mas que assim, eu veria o mentor da animação fazer aquilo, se fosse uma animação mais atual, sabe? Sim. Que ele é meio agiu como um militar mesmo ali. Ele fez a ação e representou ali. Não teve papo ali. Ele agiu e pronto. Eu falei, cara, poucas ideias, cara. Mentor, pra mim, foi o segundo depois do Esqueleto. O melhor personagem foi o Mentor. Sim, e assim, uma das coisas também que eu escutei algumas pessoas reclamando foi que a Maligna é loira. Isso, eu reclamei também. A atriz é loira. Eles não quiseram só pintar o cabelo dela, porque até a Maligna, se não me falha a memória, o pessoal não vê o cabelo dela. Mas a sobrancelha é preta, né? Ah, não. No boneco. Sim. O que eu quero dizer é que, tipo assim, é que, né, no desenho, né, na animação, tudo, a Maligna simplesmente tem o cabelo embaixo daquele capacete. Você não dá pra ver. Eu até brinquei com uma pessoa, falei, cara, ela pode ser careca e você não sabe.
Também. Por esse lado, poderia ser careca, mas eu não imagino ela loira, porque ela tinha sobrancelha preta. O tom de Sim, pele dela lembra um pouco uma morena, sabe? Não vejo ela sim. ser ruiva também, loira. Mas eu estranhei esse negócio dela ser loira também, cara. Sei lá, mas foi o que eu falei. Falei, cara, são algumas coisas que fizeram no filme que eu não achei ruim. Porque, Uhum. nenhum exemplo, colocaram o Idris Elba como negro. Aí teve gente, ai, mas o mentor é branco. Cara, pra mim não mudou Uhum. nada. Assim como a ela ser loira no filme, e como eu disse, ela pode ser careca embaixo do capacete, mas já Mas aviso. do Idris, quando apareceu, o que que aconteceu? Muita gente achou que o filme ia tentar lacrar por esse ponto. Não só por o ator ser negro, mas sei lá, se colocasse um japonês, um chinês, ia ser a mesma estranheza, cara. Sabe? Pô, pôr um japonês lá como mentor, ia ser meio estranho. Não, sim. É, sabe? É, é, Mas ia depender de como ele ia funcionar no filme. e que nem o Ariete não é japonês, É, japonês. Vou falar asiático, porque eu não sei. Ele asiático. pode ser japonês, coreano, chinês, não sei o ator, desculpe, Uhum. mas eu não sei a nacionalidade daquele ator. Mas, cara, pra mim isso também não me incomodou, assim como que nem A uma coisa. Tila também, né? Que é latina, né? Latina. O Alberto até lembrou É. que, não sei se é pai ou mãe dela, que é brasileiro. Tem um. Uhum, isso. É um. Se não me falha a memória, acho que são os pais. Uhum. Pais, os dois pais que são brasileiros, mas ela nasceu lá Estados Unidos? e ela nasceu, acho que na Inglaterra. Acho que ela é inglesa. Parece que é um negócio assim, e foi pra lá, e ficou lá, mas ela já voltou pro Brasil, estudou, fez coisas aqui e voltou pra lá. Eu lembro mais ou menos da história dela, assim, porque eu É que ela confesso que tem eu não um fui muito traço atrás. mais daqui, né? Da América do Sul, América Central. Ela É, não que os lembra pais. muito. Que os pais Hum, dela sim, Parece que os dois são brasileiros, né? Então, assim, sim. cara, eu não me incomodei com nada desse tipo. Até uma das coisas que eu vou avisar é. Não, a feiticeira não é careca, tá? Ela tem um cabelo comprido e branco. A feiticeira, né? Você tá falando ou a maligna? Feiticeira? Desculpe, a feiticeira não, a maligna, Uhum. tá? Que É. aparece no da Netflix. Mas não julgo, não, porque no filme, várias vezes que ela aparecia, eu ficava olhando o cabelo. Eu falei. Mas não muda em nada, né? Mas eu achei Não, também uma personagem meio que ficou meio de lado, assim, sabe? Não teve muito papel, aparecia meio como um papagaio ali no ombro do esqueleto. Ela só aparecia pra fazer figuração pro esqueleto. Eu tava mas. esperando mais dela, porque no desenho ela age um pouco mais, fala um pouco mais, sabe? Eu ia falar, mas pra mim ela pareceu ok igual no desenho. Porque no desenho, tem vezes que no desenho ela aparece, fala duas coisas e some o desenho inteiro. Tem vezes que ela aparece um pouco mais, tem vários episódios que ela não aparece. Então, É. assim, pra mim não teve tanta diferença. O Mas no que. desenho, o esqueleto passa muitas funções pra ela, que é como se fosse uma governanta, porque aí ela tem que passar demanda pros outros lá, os capachos lá, o Homem-Fera, o Aquático, o Mandíbula. Então, muitas missões o esqueleto passa pra ela repassar. Então, aí às vezes ela questionava, sabe? Tinha esses momentos piadoca, né? Ela meio questionando, porque era a única que tinha coragem de fazer esse esqueleto, né? Os outros não. E eu senti um pouco dessa. Faltou um pouco disso aí, né? De ter essas tretinhas, assim. Tanto que tem esse momento que o esqueleto pega no rosto dela, eu veria isso no desenho logo depois de ela questionar alguma coisa dele. Mas ela faz no filme, mas não do jeito que ela fazia na animação, né? Meio galhofa, né? Mas, assim, eu achei ela meio descartável, assim. Não vi Ah, muita coisa nela. eu gostei, eu achei que ela fez o papel dela mesmo, nada Uhum. muito assim. Como eu te falei, o que me incomodou um pouco foi que, de novo, ele vira o He-Man, fica, sabe, tipo, querendo ser o Adam, que até uma das reclamações que até o esqueleto zoou ele. Fala, cara, você tem todo esse poder, todo esse músculo, e quer ficar de conversinha. Você não entende, você não sabe o poder que você tem? Sabe? Uhum. Tipo, o que me incomodou foi isso. Porque a sensação que eu tive é que o He-Man, né? Ele era muito esse negócio paz e amor. Ai, não vamos brigar. Ai, eu sou Sim. forte. Sabe? Tipo, eu acho que ficou
essa foi a coisa chata de meio que o pessoal falou de lacração que teve no filme. Na minha opinião, foi isso. Foi um He-Man muito paz e amor, até no final do filme, sabe? É porque eu sou o cara de RH, a gente tem que conversar, tem que fazer dinâmica de grupo. Não, mas nesse ponto, no ponto da dinâmica de grupo, acho que foi na reunião ali que eles estiveram na cela, né? Porque tava todos os mestres do universo presos com ele. Ali ele fala, eu levei mais pro lado da zoeira ali, sabe? Ele passou muito tempo na Terra, ele tentou ser descoladinho, sabe? Usando coisas que ele passou na Terra. Tanto que ele tinha noção que ninguém entendeu o que ele tava falando ali, né? Fazer uma dinâmica de grupo, fazer uma reunião e os caras tudo entendendo o que ele tava falando, né? Então ficou meio pastelão só pra ficar na zoeira. E tanto que no final também, quando ele vai sair na última luta com o esqueleto, ele faz a mesma coisa. Eu achei meio fora de contexto, né? Do nada ele ia sair na porrada, ele para e guarda a espada. Eu falei, não, você tá zoando, né? Aí ele entendeu? fala... Foi isso que eu falei, que, tipo, sabe? Tipo, ficou muito... O pessoal de hoje ficou muito aquela coisa assim... vamos falar dos nossos sentimentos. Vamos falar... pelo amor de Deus, cara, desculpa. Você viu o que ele fala? Ele fala, vamos quebrar o ciclo de ódio, né? Isso aí é o típico discurso no jutsu que eu e o Alberto fala direto, que tem nos animes, né? Tem vários animes que tem isso aí. Que é quando um tenta se vingar porque o outro se vingou, porque o pai se vingou, porque o avô fez alguma coisa e nunca acaba, sabe? Então, quando ele falou isso aí, eu dei risada, que eu falei, não é possível que ele vai querer fazer o discurso no jutsu no esqueleto, cara. Mas eu achei como uma escada, sabe? Porque ele falou isso aí simplesmente pra levantar a bola pro esqueleto, cara. Porque o esqueleto racha o bico, igual a gente. Igual eu, na hora que eu dei risada, eu achei engraçado porque logo em seguida o esqueleto começou a dar risada. Ele falou, eu não acredito. Você tá aqui no meio da briga, você quer conversar. Aí eu rachei o bico, cara. Entendeu? Tipo, é isso que eu acho que me incomodou. E incomodou todo mundo que tava lá. Foi tipo, cara... tá ficando chato, para, sabe, uma coisa assim, tipo, chega, cara, vira o He-Man agora era a hora de você virar o He-Man e fazer o que você faz, faltando 3 minutos pra acabar o filme. Não, que finalmente ele acorda pra cuspir e faz alguma coisa. Não, concordo, porque teve pessoas que tiveram a mesma ideia que você, falaram a mesma coisa, de que, não era o momento pra ele fazer aquilo ali, porque ficou parecendo que fizeram pra essa nova geração, né? Pra mostrar que as coisas não são assim, que muitas coisas se resolvem na conversa, não sei o quê. Mas eu vi no ponto de que foi uma escada pro esqueleto agir da forma que agiu, e dando a entender que ele tava dando uma última oportunidade pro esqueleto. Ele falou, você quer resolver na conversa? Porque logo em seguida você vê o que acontece, né? Quando ele senta o seu papo nele, aí o esqueleto fala, peraí, vamos conversar. Aí ele vira o He-Man. Ele fala, não, a hora da conversa já passou. Aí senta a machadada nele. É porrada em, tipo... Então, foi exatamente isso que eu quero dizer. O que me deixou tanta gente decepcionada, assim como eu, que o He-Man virou um He-Man em 3 minutos de filme. Sim. 3 minutos ali. Finais do filme. Sabe qual foi a sensação que eu tive quando eu saí do filme? A mesma sensação de quando você assistiu o Mortal Kombat 1. Esse novo. Sim. Entende? Só que o problema é, como o Mortal Kombat 2 foi, um novo He-Man talvez não, também vai ter que ser. Sim. Tarde demais pra corrigir o que fez de errado. Porque o novo Mortal Kombat 2, que também nós temos dele, é só colocar no encarte aí, tá, pessoal? Simplesmente é o quê? Cara, é um filme muito bom o 2. Tem umas falhinhas ou outras, mas ele é infinitamente melhor e é o que a gente queria ver em Mortal Kombat 1. O problema foi que ele só aconteceu em Mortal Kombat 2. O que aconteceu? O pessoal não quis assistir o 2. Porque assistiu um e falou, aquilo já foi ruim, eu não vou querer assistir o 2. O problema foi esse, a bilheteria do Mortal Kombat foi ruim, sendo que a crítica foi muito boa do filme, falando bem do filme, mas ninguém quis assistir. Que na minha opinião vai ser a mesma coisa que vai acontecer com He-Man 2, vamos dizer assim.
É tipo assim, é um risco, realmente. Eles estão contando que todo mundo vai voltar pra ver o outro, né? Mas, por exemplo, você deu o exemplo do Mortal, foi bom, assim. Eu não lembro o que eu falei no último podcast, mas eu não gostei tanto, assim, desse filme. Eu gostei do mesma coisa que ele fez, que o He-Man fez aqui, que é o fanservice. Mas nenhum filme só se segura em fanservice, né? Porque o Mortal, da mesma forma, também não teve história. Ele jogou os personagens lá, jogou um monte de easter egg pra você caçar e pronto. Aqui meio que foi isso. Só que aqui teve também as piadocas, teve o esqueleto que foi muito bom, que salvou o filme, né? Mas o ponto que você falou foi bom, mas a gente tem que lembrar também que o nome do filme, como isso aqui é baseado no desenho, o nome do filme é Os Mestres do Universo. E você lembra que muita gente estava batendo de frente para tentar mudar esse título? Que deveria ser He-Man e os Mestres do Universo, porque no desenho é He-Man e os Mestres do Universo. Então será que não é por isso que ele só deixou meio que não mostrou muito He-Man, porque ele ainda estava se descobrindo, não sei o quê, e aí vai mostrar só no 2? Deve ser isso, cara. Não tem explicação para o personagem ser o Adam o filme inteiro, sabe? Então, o problema que eu pensei foi esse. Se essa bilheteria não for boa e der prejuízo, o estúdio não faz no filme 2. Entende? É isso que eu quero dizer. Pra mim é jogar muito Seguro. Entendeu? Sabe? Tipo, tá seguro que todo mundo vai voltar pra ver o verdadeiro filme que era pra ter, né? Entende? Que é o caso do Mortal Kombat. Como eu te falei, o Mortal Kombat 2 pra mim é bom. Não é um excelente filme. Mas o jogo não tem muita história. A gente sabe disso. A gente entende isso. É que você acha bom porque o 1 foi horrível. Então aí o 2 é bom. Por isso, comparado ao 1. Então, eu queria falar isso. O 2 tinha que ter sido o 1. Sim, sim. Que é a mesma coisa que eu tô falando do He-Man. Vai ter um He-Man 2 que, na minha opinião, tinha que ter sido o 1. Esses dois filmes são muito iguais agora que você tá falando, porque o Mortal, por exemplo, no Mortal 1 não teve torneio. Foi ter o torneio no 2. Né, o torneio real foi no 2. Assim o He-Man. Não teve He-Man no 1. Vai ter o He-Man. Aí o que a gente vê no final desse filme? Todos com a roupa padrão dos personagens. Tanto que a Tila tá com a roupa original dela do desenho no final. O Mentor tá com a roupinha mais coloridinha, igual do Mentor. Né? O Príncipe Adam tá com a roupinha de príncipe. Sim. Entendeu? É aquela coisa que foi o que eu falei. O que eu esperava não aconteceu. Que foi o erro da Netflix na primeira temporada. Fizeram uma temporada inteira de He-Man sem o He-Man. Lembra? Foi a sensação que eu tive assistindo o filme. Eu falei, cara, fizeram um filme do Mestre do Universo ou do He-Man sem o personagem principal, que na minha opinião é o He-Man. Aí os caras falam, pô, mas o cara tá do começo ao fim. Não, tá um palhaço querendo ser paz e amor, sabe? Pra mostrar e passar uma mensagem pra mim que é assim. Ai, você pode ser um brucutu gigante, mas você pode ser delicado, você pode ser bonzinho. Desculpa, cara, com todo o respeito que eu tenho por todas as pessoas. Mas pra mim isso não é o He-Man, isso não é a história que a gente cresceu assistindo. É a mesma coisa que aconteceu quando dá alguma catástrofe, que todo mundo fala que tem um homem tóxico, o homem bruto, o homem, sabe... hétero, que não sei o que, e mete o pau. Mas quando deu desastre em qualquer lugar, esses são os primeiros que vão lá salvar. É os primeiros que vão lá se enfiar em água, é os primeiros que vão lá se enfiar embaixo de terra pra tirar pessoas pra salvar. O musculoso de academia, paz e amor, bonitinho, que é igual esse He-Man quer ser, fica em casa, enrolado na coberta e de pantufa porque tá frio aí fora. É pro inferno, cara. Cara, eu como um fã, assim, o diretor lá, como que era o nome dele? Era Travis Knight, né? Ele se diz fã. Ele assistiu o desenho, não sei o quê. Kevin Smith também. Kevin Smith eu acho que foi estragar. Ele deve ter visto muito tempo atrás e não lembrava como que é. Mas, cara, eu duvido que ele tenha feito isso de propósito. Eu tento entender, eu tento acreditar. Não que... Pode ser da minha cabeça, né? Porque, como eu te disse, eu fiquei o filme inteiro pensando que ele era o Adam, simples o Adam. E o Adam ficou 15 anos na Terra. Estragou o cara, né, cara? Que ele chegou moleque.
E você reparou uma coisa? Ele chegou moleque e dá a entender que ele só cresceu, porque aí o cérebro dele continuou o mesmo, a mentalidade de moleque continuou. Porque ele já era bobão quando moleque lá, lembra? Que o mentor ficava, o pai dele ficava olhando ele, falou, esse aí vai ser o príncipe e tal. Então dá a entender o quê? Que ele só cresceu, mas continuou moleque. E ele só amadureceu quando ele chegou em Eternia, quando ele lutou ao lado do mentor e da Tila, porque ele vê que a Tila não é de palhaçadinha. O mentor, ele tinha ficado da forma que ficou, porque achou que tinha fracassado, e fracassou mesmo em defender o reino, mas ele vê a valentia do mentor, ele vê a valentia dos mestres do universo que estão com ele ali, o Fisto, o Arit, o Roboto, né? Robota lá, sei lá o que é. Eu acho que ele amadureceu ali. Você vê que no finalzinho ele não tá tanta gracinha assim. Ele tá ali mais pensativo ali. Ele já tá com a roupa dele de príncipe. Então é aquilo. Eu prefiro acreditar que isso aqui foi um mestre do universo Origem. E o He-Man mesmo vai aparecer lá no segundo filme, só que o risco é esse que você falou. O segundo vai ser... Muita gente vai falar, vamos lá ver aquele pastelão de novo, né? Muita gente tava comparando, cara. Eu dei até risada, tava comparando com Thor, Amor e Trovão. Eu não deixa de ser verdade, porque tinha muita piadinha naquela pegada. Thor bobalhão, né? Thor todo brincalhão. Eu falei, puta, pior que é, mano. Tá meio parecido. Mais um gigante fortão que tem o poder de um deus e é farofeiro. E é bobalhão. Entende? Eu não consigo entender qual a dificuldade. Sabe, tipo, o que ofende as pessoas, um homem ser um homem, cara. O cara ser fortão daquele jeito, ser um homem. Sabe, tipo, a gente cresceu assistindo filme de Stallone e de Schwarzenegger. Mas parece que se a gente falar que a gente assistia a isso quando era mais novo, parece que agora virou crime, cara. É isso que tá me deixando assim meio, tipo, sabe? Cara, eu não acredito que, tipo... Sabe, tipo... Vocês fizeram isso com o He-Man, sabe? Tipo, cara... Sim. Mas He-Man é galhofa, mas He-Man é brincadeirinha, mas o He-Man, quando vira o He-Man, ele é o He-Man. Ele não é o Adam. Isso foi o que eu falei até para algumas pessoas que assistiram, né? Ele é bobão, como o Adam. Aí o que acontece? Na época a gente não tinha essa consciência, né? Será que ele se fazia de bobo para realmente ninguém perceber que ele era o He-Man? Porque aí ficava duas personalidades diferentes, né? Ele e Adam, ele era o bobão. Quando ele era o He-Man, o bicho pegava, sabe? Tanto que... Então, que é a dupla personalidade que o Superman tem. Superman, o Clark Kent é um bocó que todo mundo passa a perna. Se ele tá andando na rua, alguém estica o pé, ele derruba, ele cai no chão, se suja, quando ele tá carregando um café. É o bobalhão que a gente conhece. Corcunda, assim, anda meio torto, porque é muito grande, bobão. Só que quando ele vira o Superman, ele vira o Superman. A personalidade muda, né? E a minha opinião é assim, é aquele Superman que a gente gostava, que era igual o Superman do Christopher Reeves. Ele era bobão, não sei o que, mas ele era um cara bonitão, honesto, forte e inteligente. Não era um depressivo revoltado do Henry Cavill. E não era um pimpão alegre do David Coruscant. Não, mas quando fala Superman, pra mim é o Clark Kent lá do Christopher Reeve. Ele é o Superman. O resto, pra mim, é cópia. Pra mim, o He-Man de agora é o Superman de agora. É isso que eu ia falar. Até esqueci uns minutos atrás. Pra quem não tá entendendo, que não tenha pego a referência dos desenhos lá no passado pra comparar com o filme agora, é exatamente isso aí que você falou. É como se o Superman, ele estando no Superman, tivesse a mesma personalidade do Clark Kent ainda. Bobona, assim, sabe? Não tem sentido. O cara é o Superman, por que ele é bobo como Clark Kent? É o que acontece nesse filme. Ele é o He-Man, o cara mais forte ali de Eternia, mas age bobo como o Adam, o filme inteiro. Então é exatamente isso. É uma melhor comparação, assim, pra quem não lembra dos desenhos, né? Então, assim, que até uma coisa que eu achei legal é a espada é só uma chave. O poder vem do universo, vem do centro da Terra, do planeta de Eternia, e canaliza naquele cara. Isso é bem explicado pela feiticeira, né? A feiticeira explica isso no filme, né? Porque ele acha que é a espada, porque tem um momento ali que a espada se quebra, né? Porque ele não tem como se diria, a fé, né?
na espada e o esqueleto simplesmente despedaça ela. Então ele fala que não tem mais o que fazer porque a espada quebrou. E aí a feiticeira fala exatamente isso, né? Que você falou que o poder tava nele, né? Vinha dele, ali. Tanto que a espada ali no meio começa a acender o peito dele, né? O poder de Eternia ali, né? E restaura toda a espada para ele poder se transformar depois. Então, tem até um episódio dos antigos, desse que a gente assistiu quando era criança. Que chama, acho que é O Abismo, o Fosso, um negócio assim. Que a Tila cai nesse fosso, cai nessa coisa do lado que tem de Eternia e do Grayskull, né? Uhum. Sabe? Esse fossozinho que tem em volta do castelo de Grayskull. Uhum. Então, ela cai lá. E o He-Man vai lá salvar ela. O Adam, né? Depois vira o He-Man. Quando ele se transforma lá, como que é? A energia não vem de cima pra baixo? Sim. Lá a energia veio de baixo pra cima. Nossa, no desenho. Que a energia está lá. Ali seria o castelo de Grayskull, estaria alinhado, vamos dizer assim. Ali seria o centro do universo, seria o centro de Eternia. Ali é o foco do poder. Então, Quando ele grita, a energia sai de lá e vai pra ele. A espada é só o condutor, é só o que faz isso, né? Que recebe essa descarga de energia e passa pra ele. Tanto que ele dispara depois no gato guerreiro e ele vira, né, o gato guerreiro, que é o Pacato. Outro ponto que me incomodou também no filme foi isso. Na última transformação dele, você reparou que assim que ele se transforma, ele segura a espada da forma que ele segura no desenho. Que aí logo em seguida ele faz o quê? Ele aponta pro gato guerreiro. E isso não aconteceu, né? Ele aponta pro Pacato, né? E o Pacato foi Pacato até o fim do filme. Então, isso mostra que realmente é a origem. Todas essas coisas aí vão aparecer só lá depois. Porque o Pacato também foi dublado por uma pessoa especial, um super dublador. Se o pessoal não lembra, é o Orlando Drummond, o seu peru. E ele também dublou o Scooby-Doo e o Vingador do Caverna do Dragão. Entendeu? Clássico. Então, são clássicos. Entendeu? Só ator bom. Mas aí, entendeu? Então, isso eu achei legal, porque isso já falava no desenho antigo. Entendeu? Então, que ela explicou e falando que não, você é o escolhido. Você tem o poder de chamar a energia cósmica, vamos dizer assim, né? A energia de Eternia pra dentro de você e você virar o campeão. Então, tipo, isso eu achei legal, porque já tem... É o campeão de Eternia, né? Como eles diziam. É o campeão de Eternia. Isso. Cara, mas realmente no ponto de que é aquilo que você falou, eu concordo com tudo, mas se o diretor tentou fazer o filme da forma que eu tô tentando salvar o filme, nossa, ele arriscou demais, cara, porque olha, você e várias outras pessoas já ficaram com dúvida, cara. Aí vai que ele faz realmente isso, no próximo filme já começa tudo estabelecido, igual no desenho. Mas quem que vai voltar pra assistir, né, cara? Muita gente não vai ver isso. Aí vai ser um flop de novo, aí... Se era pra ser uma trilogia, já tá arriscado, né? Porque se era pra fazer como a gente imaginava, né? He-Man no primeiro, aí sei lá, He-Man e She-Ra no segundo, e aí no terceiro se junta lá Esqueleto e Hordak, lá que é do mundo da She-Ra, contra o He-Man e a Teela, já não vai ter mais essa garantia que vai ter essa trilogia aí, né? Então era esse ponto que eu queria chegar com você. Nós estamos aí nos minutos finais, né, do filme. Você viu o que ele faz com o esqueleto, certo? Ele faz tudo aquilo e cai só o crânio dele, assim. Sim. Aí tem aquela parte do finalzinho lá que mostra eles rindo igual no desenho, que botava a mãozinha na cintura e ficava rindo, inclinando muito bom, muito pra bom. trás. É engraçado que nos jovens que estavam do meu lado, eles fizeram a mesma cara do Pacato. Tipo, e aí? Que é isso aí? Mano, eu achei o bico com o Pacato olhando assim, tipo, tem algum problema aqui? Porque eles estavam dando risada pro alto, que é como fazer no desenho, né? Eles dão risada olhando pro alto. E aí o único que não entende é o Pacato, que ficou olhando igual um bobo lá, igual os jovens que também estavam olhando, não sei entender por que eles estavam dando risada olhando pro alto, em círculo assim, né?
Aí, mas eu gostei muito dessa referência aí, cara. Muito boa. Entendeu? Assim, aí o que eu não entendi é porque aquele, com aquela roupinha de Adam lá e sai correndo. Eu vou lá ver um negócio, sai correndo pra virar o He-Man. Olha os caras, mas a gente O tava lá, a gente mentor, sabe né? que ele O é o mentor. He-Man. Tipo, mano, eu também não entendi muito aquilo lá não, cara. Eu olhei Ah, assim, falei, mano, fanservice, cara. Fanservice, pô. Isso aí foi pra sabe? gente. Da Eu mesma olhei forma que você assim. falou que no começo foi pros jovens, isso esse final foi pra gente. Tipo, eu dei risada na hora. Que é a mesma coisa do Clark Kent procurando uma cabine pra se transformar. É isso. Entendeu? Entendeu? Tipo, aí finalmente ele aprendeu a usar o gato guerreiro. Aí eu, cara, ia ser tão demais ver você É. correndo com o gato guerreiro e pra chegar no castelo, sabe? Sei lá, tudo aquilo e tipo só aparece na cena final, ele correndo com o tigre lá. Aí eu olhei e falei, pô, irmão, o filme inteiro pra Ficou eu só meio ver isso no no final. gostinho, né? Entendeu? Tipo, é isso que eu fiquei um pouco chateado também. Falei, pô, agora que o negócio tava começando a ficar bom, acaba o filme, sabe? Uma coisa meio assim que você fala, pô, sabe? Cara, Tipo, mas eu acho que era um momento, acho que ia ficar muito corrido colocar também tudo junto, assim, né? O Pacato apareceu poucas vezes, aí transformar ele ali pra Gato Guerreiro, mas também era um momento ali no confronto com o Esqueleto. Mas o Esqueleto também não tava com o Panther, né? Era o nome do... Porque ele tinha uma pantera, né? Roxa, lilás, sei lá. Ele nem sequer deu as caras lá. Então, eu me incomodei nesse ponto, porque eu falei, pô, aí ia ficar muita apelação, né, mano? O He-Man com o Gato Guerreiro contra o Esqueleto, aí se fosse o Esqueleto com a pantera dele, aí ia ficar show, mano. Aí ia ficar uma treta pau a pau. Mas não me incomodou, não, cara. sei lá, eu senti um pouco de falta disso. Eu achei legal, até voltando um pouco, quando ele dirige a motoquinha dele lá, com aquela motinha Legal. espacial que eu achei legal dele lá. Ficou um Né? pouco diferente, né? Porque eles meio que deram uma modernizada na motinha, né? Ficou uma moto mesmo. Porque a antiga, ele colocava a mão nas laterais, assim. Ficava tipo era uma moto. Era tipo uma motinha, um jet ski, sei lá o que, voador. Eu tinha esse jet ski voador aí com o Adam, né? Era daorinha. Uhum. Mas eles modernizaram e virou uma moto normal, voador. Não, até aí tudo bem. Entendeu? Eu senti falta de algumas coisinhas assim, sabe? Que começou a ficar bom no final e acaba, né? Aí tem aquele primeiro. A primeira cena pós-crédito. É pré-crédito, né? Que já aparece logo de cara, né? Eu até tomei susto, mano. Nem teve crédito, já foi logo de cara. O pós-crédito foi a segunda. A primeira já é essa daí, já logo de cara. E o pior é que eu até tá vendo com uma amiga e eu falei, pô, só faltou essa coisa. Aí apareceu logo de cara. Então, aí, e tipo assim, eu achei legal. Se vocês também não conhecem, aquele dublador é o dublador do Corpo mesmo, que é o que dublou o Burro de Shrek, o Mate do Carros, que é o mesmo que quando você foi no evento. Ele é o mesmo Tira da Pesada também, né? Exatamente, faz o Ed Murphy. E você conheceu ele que estava no evento de dublagem junto com o Paulo Ramos. Sim. Lembrou? Lembrei. Então, é ele é o Corpo. Tá? Aí vem a segunda cena pós-crédito, que eu achei legal, que é quando eles falam, né, sobre a prima dele. Que talvez, na minha opinião, pode ser que tenhamos um segundo filme com ela. Eu espero que seja só com ela. Que conte a história da Dora, que era uma general do Hordak, né? E que ela descobre o que aconteceu com ela, que ela foi raptada, que ela não é, né, exatamente eu esqueci o nome da horda do Hordak e tudo mais. E ela descobre que ela tem a espada do poder também, e ela vira a She-Ra, que é aquela coisa que a gente viu no final. Sim, bem assim, na cara já, né? Ela com a espada ali. E ela fala, né? Alguém fala com ela e ela fala, não sou mais, né? Se eu não me engano. Porque ela era ela era a general do Hordak.
Tem Cara, eu não histórias. sabia disso, porque eu sempre acompanhava as histórias da She-Ra bem aleatório, sabe? Difícil. Não era uma das histórias que eu via muito, porque na época era o desenho das meninas. Eu assistia porque ele passava logo em seguida, eu assistia junto, porque eu torcia pro He-Man aparecer. Tanto que o He-Man conta collab, a história né? dele, porque a história do He-Man, né, é pra vender aquela coisa que eu te falei, vender o boneco. Depois gostaram da ideia, viram, quiseram fazer a versão feminina pras meninas. Sim. Aí botaram a prima dele. Sim. Na história que ele conhece a prima dele, é porque ele foi preso pelo Hordak, né, com a ajuda do Esqueleto. Então o Esqueleto e o Hordak trabalhavam juntos. Sim. Aí, isso é uma história, se o pessoal quiser, a gente até monta depois aí. Se o pessoal quiser, pode comentar aí, por favor, comentem se vocês querem. Eu trago, junto com o Márcio, a história de alguns personagens, né, alguns vilões, algumas pessoas das histórias do He-Man. A gente pode contar a história do Mandíbula, se você quiser, do Homem-Fera, né, do Triclops, do próprio Hordak e do Esqueleto. Porque em uma das histórias, o Hordak e o Esqueleto já foram parceiros. Meio que o Esqueleto trabalhava para o Hordak. É uma das histórias. Entendeu? Que é o que conta em um dos episódios aí. Que ele acaba sendo preso. Aí ele começa a contar, fala quem ele é, não sei o que. Ela começa a ficar tentada, não sei o que. Ela sendo ainda a general do Hordak. Ela pega e simplesmente entrega a espada pra ele. Aí quando ela vê a espada, ela fala que ela tem uma daquela também. Né? Entendi. Ele tem o que? Alguma coisa de família, blá blá blá. Aí ele fala: você então talvez seja a minha prima perdida, porque isso é uma relíquia da minha família e blá blá blá. E ele pega e vira o He-Man. E ela vê como ele fala. Só que ela fala um pouco diferente. Ela fala pela honra de Grayskull. Pela honra, isso. Pela honra de Grayskull. E o castelo dela não é um castelo de Grayskull, aquela caveirinha. Parece um castelinhozinho cheio de coisa douradinha, tem uns adornozinhos dourados, tudo. E o brilho vem fazendo aquela espiral e descendo pela espada e começa a passar pelo em volta do corpo dela. E ela ganha aquela roupa da She-Ra. Essa e depois seria a história. Ela transforma o cavalo dela lá em Ventania, né? O Ventania. Entendeu? Você vê que é tudo meio parecido para as meninas também, porque na época achavam que era desenho de menino, né? Aí fizeram a versão ali para as meninas ver se motivava também, né? Acompanhar o desenho. Mas eu via assim às vezes, mas é que eu era mais focado mesmo no desenho do He-Man, que foi o primeiro ali, né? Para todo mundo. Né? E você até comentou da primeira cena, a pré-crédito. Foi legal porque aquilo ali sempre acontece nos episódios, né? É meio que a lição de moral, né? Que assim, como o desenho tinha muito... Tinha os murros do He-Man, batida, é meio violência da época, meio infantil, né? Mas pra dar uma amenizada, até naquele documentário eu acho que comenta isso aí. Documentário 2017, que para dar uma amenizada nessa pseudo-violência do desenho, eles colocavam essas historinhas de dar uma moral ali, né? Fala, na história de hoje, descobrimos que não leva a nada você fazer tal coisa, né? Brigar com o amiguinho. Mas quem montava algumas histórias, né? E todas eram revisadas por psicólogos. Eles tinham 2 psicólogos que faziam isso. No documentário fala isso aí, os psicólogos que faziam. É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, pra fazer com que os pais falassem assim, pô, deixa meu filho assistir que tem uma moral. Porque na época tinha muitos pais que estavam proibindo porque estavam achando que tinha violência, né? Pra época já estavam achando que ele tava meio violento. Tinha outros desenhos mais violentos com isso, mas eles estavam achando que... Aí os psicólogos fizeram esses pensamentos, né? Pra colocar no finalzinho de cada episódio e dar uma amaciada no episódio e eles poderem assistir, né? E aí o Gorpo faz exatamente isso. Nessa primeira cena. Então é por isso que ela fala que ela deixou de ser a Adora pra virar a She-Ra, vamos dizer assim, nessa cena, né, pós-crédito. Entendeu? Então, assim, eu espero que se eles façam talvez uma She-Ra, que contem um pouco da história do Hordak, né, algumas coisas, que ela seja, sei lá, na metade
do filme, ou um pouco antes da metade do filme aí, você já adora, aqui está ajudando o Hordak, blá blá, que aí que ela acorda, vamos dizer assim, entende o que realmente está acontecendo, para fazer uma ligação com esse pedacinho aí do pós-crédito e continuar a história. Sim. E numa dessa ela vai descobrir e vai falar que vai atrás do primo dela. Isso. Pode aparecer, né? O primo dela já sendo o campeão, o He-Man que a gente tanto espera, talvez, né? Ele possa fazer uma pequena aparição, coisas assim rápida, né? E vamos ver e torcer para um terceiro filme, que talvez seja He-Man e She-Ra contra Hordak e Esqueleto. Porque, eu não sei se você viu, tem uma terceira cena. Eu não vi, até quem citou aí foi o Alberto, até porque, sei lá, eu simplesmente vi a cena da She-Ra, já falei, pra mim tá suficiente, não vai mais acontecer nada. Aí levantei e fui embora, mas aí ele comentou que tinha a terceira cena. Sim, se eu soubesse, eu tinha até talvez, me desculpe, eu podia ter mandado pra vocês, falar, eu já assisti, segura aí que tem 3, né? E assim, seria a Maligna passando, né? E retirando o crânio dele. Eu não lembro, ela fala, tipo, você já esteve melhor, você já teve uma aparência melhor. É uma coisa assim que ela fala. Ela fala uma piadinha, vamos dizer assim, cata o crânio dele e leva embora. Ela é a Maligna, ela é uma feiticeira. Então, quer dizer, o esqueleto não morreu, o esqueleto não desapareceu exatamente. Ela pode estar levando ele pro Hordak fazer alguma coisa. Também. Entendeu? Que é o que eu falei. Se vocês quiserem saber da história, a gente conta que tem. Só o esqueleto tem 3 histórias de origem, vamos dizer assim, já. E tem a que o pessoal mais aceita como, né, a original. Se vocês quiserem, por favor, comentem. Mas e aí? Vamos para a reta final. Vamos falar do nosso. As notas. Nossas notas, né? É a parte mais controvérsia aí, né? Então, levando tudo em consideração isso que eu falei pra você, que eu tentei doutrinar meu cérebro, né? Me enganar e aceitar muita coisa do filme em prol da nostalgia, né? Porque eu acho que quem não teve essa ligação com o desenho, cara, porra, mano, deve ter se decepcionado, porque foi uma história muito rápida, uma história meio... com um protagonista meio bobão o filme inteiro, que acaba que no filme o personagem principal é o vilão. Então teve algumas pessoas que talvez não tenham se ligado tanto no filme, e isso aí vai ter reflexo lá no segundo filme, cara. Isso que é o problema, né? E aí só a gente, tiozão, que vai acabar vendo, né? Não sei se isso aí foi a melhor decisão, mas no geral, pra mim, se não tivesse tanta piadinha no filme, que começou a me incomodar. No começo tava bom, mas depois começou a pegar muito pesado. Você viu aquela cena quando ele consegue libertar todos os mestres do universo que estavam na cela com ele? Aí eles vão lá pra poder confrontar o esqueleto. Acho que era na Montanha da Serpente, né? Eles vão lá confrontar, aí aparece aquela cena, eles andando em câmera lenta. Aí tá tipo, os mestres do universo finalmente se reuniram, né? Pra confrontar a turma do esqueleto. Aí fica aquela fumaceira lá, eles começam do nada a engasgar, tossir. Eu falei, mano, não, cara. Não. Se isso fosse no começo, beleza, tá começando o filme ainda. Mas, pô, aquele momento ali já era o confronto final, já era, sabe? A gente nem comentou que teve o confronto final aí do He-Man. A gente deu uns pitacos na última luta, mas foi uma luta boa. Eu gostei daquela luta. Os efeitos foram bons. O esqueleto foi pra porrada mesmo. O He-Man socou o esqueleto. Foi uma luta digna que apareceria no desenho. Mas essas patifarias, sabe? De piadinha em momentos que não era pra ter. Isso me incomodou bastante, cara. Eu gostaria que no próximo filme não tivesse isso. Por isso que eu gostei da She-Ra, que a She-Ra não tem essa palhaçada na animação dela. Ela não fica de brincadeirinha, ela só tem umas ironias com a turminha dela, mas ela não é boba, igual o Adam, né? Ela, sem se transformar, ela meio que tem quase a mesma personalidade que era como She-Ra. Então eu gostei nesse ponto. Talvez melhore nesse ponto, né? Que vai ser o contraponto, né, do Adam. O Adam vai ficar o bobão, a She-Ra vai ter ali vai ser a balança, né, da moral ali. Então, pra mim, esse filme aí, cara, ele daria uns
7. Vou ficar na média ali, sabe? Não dá pra... 7,5, vai, por causa do esqueleto. O esqueleto salvou o filme. Então, 7,5. Você. Bom, vamos lá. Assim, cara, é o que você tava falando. Pra mim, o problema do filme todo, né, é exatamente isso. Muita gente não entendeu o filme. Assim, que eu quero dizer é, a molecada tá assistindo, pra ela não vai fazer muito sentido. Porque os filmes delas, né, dessa direção mais nova, é uns filmes com um pouco mais de história. E desculpa, cara, pra mim aquilo é um episódio galhofão da pior espécie, vamos dizer assim. Mas fala por quê? Cara, ele simplesmente recebe uma mensagem e vai lá e acha a espada. Uhum. Não tem muita explicação. Se você olhar, não tem muita explicação de nada. Não tem detalhamento do filme, sabe? Por que eles são os mestres do universo, né? O que aconteceu durante X ou Y, sabe? Do filme. É isso que às vezes eu senti assim uma falta. Não teve muita explicação de muita coisa. Foi muita informação jogada, as coisas foram acontecendo e o pessoal foi, vamos dizer assim, engolindo. Entendeu? Então, assim, não é um filme, entendeu? Que eu acho que a molecada vai entender por esse motivo. Porque não tem muita explicação. Tá, e o que aconteceu? Ele ficou 15 anos na Terra. Ninguém adotou. Ele simplesmente... E aí? Ele simplesmente fez o quê? De criança ele apareceu um cara com 15 anos mais velho e... Passou batido, né, cara? Nem falou nada, cara. Então, você entendeu? Muitas coisas passaram batidas. Mas você... A gente é o tiozão da velha guarda que já sabe da história. Então, pra gente... Foi. Passou. Então, eles já fizeram errado. Se eles querem também atingir o público novo, eles já pisaram em falso aí. Já não entregaram o contexto pra eles, né? Exato, que foi o que eu falei. Eles não conseguiram fazer um filme nem pra nós e nem pra eles. Sim. Eles fizeram os dois e no final não fez um. Essa é a minha preocupação com isso. Como assim? Do nada, o tigre dele, que é um covarde, de repente virou aquela fera gigante com aquela armadura vermelha e ele tá andando em cima do tigre. Sim. Entendeu onde eu tô querendo chegar? Isso foi pro espaço, né? Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Pra mim, ele foi um episódio ruim de He-Man. Que não explica muita coisa, ele já subentende que você sabe da história, que você sabe o que aconteceu, você já sabe que alguns personagens o que eles fazem, e jogou. Uhum. Então pra gente ficou esse He-Man, Príncipe Adam, Paz e Amor, que pra eles essa é a parte legalzinha, mas não tem história, não tem contexto, né? E pra gente ficou faltando o He-Man, mas a gente sabe o que vai acontecer numa história ou outra ali, porque a gente já entende. É isso que eu não gostei. Eu senti que foi... Como que eu posso falar? Foi muito desperdício de tempo com coisas bobas, que é o que você falou. Pra mim ele podia começar um pouco mais bobinho e começar a ficar mais sério, ficar mais... Pô, é o que você falou. Ele começa a tossir por causa da fumaça. Sabe? Umas coisas meio galhofa. Isso aí me tirou do filme, cara. Então, eu achei que isso ficou meio galhofa demais, sabe? Aquela hora dele ficar, que nem eu te falei, chamando todos os mestres do universo e ficar naquela lenga-lenga. Não, porque nós vamos fazer a dinâmica de grupo, do RH, porque não sei o que. Aí ele vai lutar com o esqueleto. A hora que você fala, mano, agora o bagulho vai bombar. Não, vamos parar, vamos conversar, vamos dialogar, eu não gosto de briga. Pô, cara, você é o maluco mais... Cara, você é o maluco mais forte do universo. E você tá de conversinha furada. Entendeu? Tipo, é isso que eu quero dizer. Não teve contexto pra contar por que ele é tão bobão desse jeito também. Entendeu? Então, assim, eu senti que foi um catadão, sabe? Ah, vamos pegar isso, vamos jogar. Vamos pegar isso daqui, vamos jogar, que isso aqui parece que vai ficar legal. Vamos pegar essa história aqui, vamos jogar e vai ficar legal. Essa é a sensação que eu tive. Foi tipo um filme do Kevin Smith, sabe? Tipo, um filme que você olha e fala, cara, isso não aconteceria na história original. Sabe? Tipo,
que é uma das coisas que a gente não andou gostando do Kevin Smith, que ele mudou, que você falava, cara, isso não vai acontecer na história, isso não aconteceria, isso não faz sentido. Mais ou menos a mesma sensação que eu tive assistindo o filme. Tinha momentos que eu falava, cara, chega, tá chato, sabe? Tipo... Esse chega tá chato, eu falava na hora de todas as piadocas que tinha, sabe? O jeito bobo do... Piadocas do Adam, né? Lembrar que os outros personagens não ficavam. Ficava, assim, o Fisto soltava aquelas piadinhas de duplo sentido, né? Um negócio que ninguém deu risada no cinema. O esqueleto falando da espada direto do He-Man, eu dei risada, porque tava no contexto. O personagem é xarope, né? Então ele tinha hiperfoco no... um campeão de Eternia, loiro, forte, com aquela espada nas costas. Aí eu falei, meu, que brisa. Mas tinha um contexto que o esqueleto é louco, sabe? Ele fala... Mas... totalmente diferente das piadinhas sem sentido do Adam. Entendeu? Que a sensação que eu tive foi exatamente isso. Thor, Amor e Trovão. Sim. Sabe? Um cara super forte que os caras querem fazer ele boboca porque não pode fazer ele ser um cara sério. Tá, eu não quero um He-Man igual o Justiceiro. Sim. Mas eu não quero ele um Tom Holland do homem, sabe? Um Homem-Aranha do Tom Holland. Não dá pra ser um cara assim, Capitão América? Cara, mas agora você falou uma coisa boa aí. Você reparou como tem vários personagens igual ele? O Tom Holland, cara. Pô, eu não engulo ainda esse Peter. O Peter é meio bobo, mas ele ultrapassa todos os limites, cara. Você, sabe, parece que é um Peter sofrido, totalmente diferente do Homem-Aranha, cara. Aí, ó, mais um comparado a esse filme, ó. É o Homem-Aranha total oposto do Peter Parker feito pelo Tom Holland. Que você olha, você já tem dó dele. Sabe, ele tá com aquela cara de choro, aquela coisa, ai, Sr. Stark, sabe? É igual esse Adam aqui. Igualzinho, cara. Aí já chama uma comparação melhor do que o Thor, hein? É o Peter do Tom Holland. É como se o Homem-Aranha tivesse a personalidade do Peter do Tom Holland, o filme inteiro, sabe? Tudo bem que às vezes ele realmente faz, mas menos do que esse Adam aí que, mesmo sendo He-Man, continua com o espírito de Adam. Então, realmente... Entendeu? É isso que eu quero dizer, entendeu? Tipo, pô, eu tava mó empolgado, eu tava achando o filme muito legal. Falei, pô, tem bastante história, vai ter ação. Você vê ele lutando nos trailers, pô, vamos fazer um filme, né? Eu tô ligado que vai ser meio galhofa, vai ficar parecendo um pouco o desenho, pá. Mas eu achei que forçaram demais, cara. Pô, mas aí também o vilão foi sua expectativa, hein, cara? Porque é o que eu te falei, eu também não fui com essa expectativa, não. Eu falei, eu já sei que é filme galhofa. Mas é o que eu falei pra você. Eu esperava, sério, eu esperava um filme do He-Man, não um filme sério. Um filme igual ao desenho que eu assisti quando eu era criança. Era isso que eu esperava. Um He-Man daquele jeito. Onde o Adam é o Adam e o He-Man é o He-Man. Não o He-Man que é o Adam em tempo integral. Entende? Tipo, isso me decepcionou. Isso eu acho que decepcionou todo mundo que tá assistindo e que assistiu. E que é onde o boca a boca tá rolando e o filme tá começando a cair na bilheteria. Porque o pessoal tá esperando um filme e tá vendo outro. Cara, mas sabe qual que também é outra questão? No desenho, no primeiro episódio, quando o Adam se transforma em He-Man, ele já é o He-Man que a gente conhece. Mas ali mostrou como foi a primeira vez quando ele se transformou em He-Man. E outra, ele sempre viveu em Eternia. O filme já quebrou tudo isso, jogando ele pra terra. Ele ficou 15 anos com aquela vida dele, bobona lá. Mas ele começou a ser He-Man só em Eternia. Então é como se realmente fosse a origem agora. Ele tá começando a aprender a ser o He-Man. No primeiro episódio do desenho, ele já é o He-Man, já calejado, já, sabe? Porque o Aran se transforma em He-Man, ele já sabe exatamente o que ele faz. Ele já dá surra no esqueleto, todo mundo lá. E é o He-Man raiz. Esse He-Man aqui do filme, ele é o Nutella ainda. Ele tá aprendendo. Então, foi isso que me incomodou, porque em nenhum momento, a gente falou, passou 15 anos, e parece que parece que a sensação que eu tenho, sabe qual é? É exatamente essa. 15 anos, ele só ganhou tamanho. Cabeça dele é de criança. Sabe qual filme eu aceitaria esse tipo de coisa? Thundercats.
Sim, aí tem contexto, aí tem sentido. Porque até o porque no Lion desenho o Lion é assim, é uma criança. O Lion é uma criança nos Thundercats. É um adolescente já, Não, né? ele é uma criança. Não, ele é uma criança. Ele é uma criança. O Lion é uma criança nos Thundercats. Sim. Aí quando eles vão pra cápsula de fuga, a cápsula de fuga dele tem um defeito e começa a, tipo, vazar, assim, como dizer assim, tipo, o que teria, tipo, a criogenia que manteria eles em sono. Sim. O corpo dele vai passando e sentindo o efeito da idade até ele chegar na Terra. O corpo amadurece, mas o cérebro dele continua ainda da criança, né? Exatamente. Tanto que o Willy Kit e o Willy Cat, quando chega na Terra, eles saíram de lá criança, chegaram aqui criança. Todos eles chegam igual. Só a dele que dá um problema e como se a criogenia não tivesse parado o corpo dele e ele só foi envelhecendo conforme ele foi passando os anos-luz de distância até chegar na Terra. Então o corpo dele envelhece com a cabeça de criança dele, você entende? Por isso que ainda o Snipe fica até um tutor dele, mesmo depois de grande, ele fica cuidando do Lion ainda, né? Porque que era a função dele. Que era a função dele. Ele era, entre aspas, a babá do Lion criança. É por isso que ele fica ainda daquele jeito e tenta aconselhar e tenta fazer as coisas por ele. Que é o que eu falei. Eu não gostei, foi isso. Foi exatamente essa coisa de passar 15 anos. Ah, mas ele não viveu na Eternia. Tá bom, cara, eu também não vivi em Eternia, a gente não é bocó desse jeito, pô. Mas tem aquela dúvida que você jogou aí e que é real. Ele viveu com quem? Ele foi adotado? Ele viveu sozinho? Porque depois mostra ele com aquele amigo de apartamento lá também, que pelo amor de Deus, cara. Outra coisa que jogaram de paraquedas lá. Um cara nada com nada, sabe? E depois ele aparece no final lá em Eternia ainda. Eu não entendi aquilo. Sabe, foi totalmente aleatório aquilo ali. Então, qual que foi a origem dele? Com quem que ele passou? Ele viveu sozinho? Ele viveu na rua aqui? Sabe? Não foi explicado, explanado isso aí, sabe? Então, ele deixou muita coisa em aberto, né? Então, você entendeu? Que não vai agradar a molecada. Sim. Entendeu? E ele não foi o He-Man que a gente queria, não agradou os velhos. Traduzindo, o cara conseguiu fazer um filme que não agradou nem A nem B. Ficou pelo meio do caminho, né? Que a gente falou, quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Agradou totalmente os jovens, que muita coisa ficou sem contexto, sem sentido. E pra gente ficou faltando um monte de peça nesse quebra-cabeça aí, né? Ficou faltando um monte de coisa aí. Só pro fã mesmo, nostálgico igual eu aqui, que tá tentando salvar muita coisa. Eu também realmente... sou. Pô, eu tava meio empolgado. Quantas vezes você não ouviu eu falar? Mas quando eu cheguei lá, eu fiquei meio desapontado por causa disso. Minha mulher achou. O que você achou do filme? Ah, legal. Ah, mas por quê? Ah, eu não assisti He-Man, não conheço a história. Mas o que você achou? Um filme legal, sabe? Aquela coisa. Entendeu? Por isso que eu tô falando, pra ela foi morno. Não foi um filme que ela chegou e falou, nossa, que filme da hora. Porque quando ela não conhece a história e assistiu um filme, ela fala, nossa, que legal. Pá, empolgada dela. Foi um filme legal. Sabe qual que é o problema? Morno. O problema é você, por exemplo, ir ver filme com uma pessoa que não tem conhecimento do desenho e você ter que explicar. Porque o diretor não deixou claro. Então você tem que ter o complemento do filme explicando pra pessoa ainda o que aconteceu. Então aí já... E quantos quem não tem, sabe? Quem não teve quem explicar. Não exato. Você entendeu? E foi unânime. Ela, nossa, eu achei tão legal esse esqueleto. Agora eu sei por que você gosta tanto dele. Eu falei, por causa disso. Eu falei pra ela. Porque ele tá igualzinho. Falei, porque ele é o único que tá igualzinho no desenho. Ele caiu como uma luva. Esse Jared Leto aí achou o personagem. Ele não pode sair mais desse personagem, não. E assim, minha nota, pra ser bonzinho, que eu gosto do He-Man. Não, lembra do esqueleto. Então, eu ia falar, porque eu gosto do filme, eu gosto da série lá, do desenho animado do He-Man. Pense que é o filme do esqueleto. Assisti as 2 temporadas daquele seriado do ruim da Netflix. Eu assisti o que saiu entre aquele velho e esse. Eu assisti aquele intermediário que foi de 2000, acho que foi 2000, 2001. Eu assisti aquele também. Eu sou fã, eu acredito nele. Mas, na boa, em todos eles o esqueleto foi melhor. Sim, até no filme. Até o de 87 do Dolphin Lundgren, o esqueleto era bom. Era bom. Eu gostava dele. Ele era mal também.
E Ó, ele no final, ele fala, você lembra que ele aparece lá, ele tá num ácido, não sei o que, quando acham que ele morreu, aí ele levanta assim do nada e ele fala, eu voltarei. Até na época a molecada fica até com medo, né? Que aparece um esqueleto do nada assim, falando que eu voltarei, todo derretido, né? E aí ele voltou, como o Jared Leto. Tanto que, se você não sabe, aquele ator é o Frank Langella. Se você não sabe quem é, ele é o Perry White, o chefe do Superman, do filme mais novo Sim, aí agora. sim, Aquele tiozinho com cabelinho branco, mais sei. ralinho assim, sabe? Bem assim. Uhum. É ele. Legal, hein? Mas... Então, sua nota é? Olha, você bonzinho pelo esqueleto, 6,5. Oh, tá. Pelo esqueleto, imagina se eu fosse. 6,5. Mas não tem como, cara. É o que a gente falou. O filme é do esqueleto. Se você for ver por essa ótica, aí vai mudar totalmente sua cabeça, cara. Sim. Foi um filme de apresentação do esqueleto. Se for um filme de esqueleto, eu dou 10. Porque ele representou tudo que é o do desenho, cara. Pô, Ele é o único, que representou o desenho. Sim, cara. O cara foi muito bom. Foi um filme de esqueleto com o Adam, né? E uns resquícios ali dos Mestres do Universo, né? Que bom. Pô, outra coisa também que eu não falei, o Triclops também. Puta, que personagem. Acabaram com o personagem, hein? Mal abriu a boca. Tava com o Ripley, que ele nem fica com o Ripley direito na animação. E. Ah, mano. Aquele Homem-Fera também. Não, a corja lá do esqueleto também não foi bem representada, não, cara. Tirando a maligna, né? O resto, cara. E o Mandíbula, cara, vai. O Mandíbula ficou legal. Eu ia falar, eu gostei do Mandíbula, eu gostei Pô. da Maligna. O Homem-Fera eu achei que tava igualzinho. Parece que não lembra ninguém, feio daquele jeito, burro na porta. Então, assim, o pessoal do esqueleto eu achei bem interessante, assim, eu gostei. Esqueleto Maligna e Mandíbula, né, cara? O resto ficou aleatório. Ficou parecendo um personagem de qualquer história medieval aí. Sabe? Cara, de qualquer Dungeons and Dragons, qualquer filme medieval aí. Sabe uma coisa que eu percebi, que eu acho que ninguém percebeu? Você lembra um personagem que ele enfia uma espada, que ele enfia a espada e prende o cara na parede? Sei. Lembrou? Lembro. Você sabe quem que é aquele personagem? Eu não tenho ideia, cara. Eu falei, é do He-Man esse personagem, que eu não lembrava. Então, o É da Xia? Não, o Pulo do Gato está aí. O Polito do Gatito, Jumper of the Cat, tá aí. Ele não tá em nenhum desenho, ele tá no filme do Dolph Lundgren. Não sabia que eu lembrava daquele cara. Mas eu falei, eu nunca vi esse carinha em desenho nenhum. De onde que eles estão pondo esse cara? Quando eu vi ele, eu falei, eu sei quem você é. Eu entendi a referência. Boa referência. Falando nisso, a gente não falou do Dolph Lundgren, que aparece no filme, né? Uma boa referência também. Eu não tinha lido em lugar nenhum. Foi uma boa surpresa. Eu tinha lido que ele ia aparecer no filme, mas o que ele ia fazer eu não sabia. Porra, foi supetão, cara. Falei, caramba. Ele foi o tio Ben do novo He-Man. Sim, e é legal que o Adam fala, me dá uma dica aí, tio. Aí ele dá uma dica. Ele fala, a dica boa seria, pelo amor de Deus, para de ser bobo. Vira homem. Ele poderia ter falado, bater na cara dele assim, ó. Você é o He-Man, meu filho. Isso não é Adam não, pô. Adam ficou na Terra, você é o He-Man. Deveria ter falado isso aí, viu? Perdeu a oportunidade, cara. É que eles estavam na Terra, esse é o problema. Mas vamos ver, né? Se sair o segundo episódio mesmo, né? Vamos ver aí se vai cumprir, né? Porque pelo menos agora os personagens estão estabelecidos, estão com as roupinhas certas, né? Se o esqueleto voltar, She-Ra já tá aí, Hordak também pode aparecer, Gorpo apareceu, então vai ser o He-Man agora. Agora tem tudo, tá a faca e o queijo na mão. Aí vamos ver se vai ser o He-Man agora. Agora tem que ser He-Man sem brincadeirinha. Agora o segundo filme tem que ser He-Man só. Sabe? Nem tem Adam, só He-Man direto. Tem tipo como se fosse o Senhor dos Anéis, uma guerra ali das duas torres, sabe? Uma guerra eterna, o filme inteiro, pra ele não ter nem tempo de virar o Adam. Sabe? Porque, deu de Adam, né? Primeiro filme inteiro o Adam, não tem por que ele aparecer no segundo.
Se bem que no finalzinho ele parecia que tava mais consciente, né? Ele já tava com um olhar um pouco mais sério e tal, então... Tirando ele querer lá se transformar, que foi uma referência, né? Ele querer se transformar escondido. Mas vamos esperar que o segundo filme seja mais convincente, né? Que seja mais real aí, comparado ao desenho. Já falei, Hollywood, me chama. Sim, cara. Os caras tinham que fazer um brainstorming com quem acompanhou na época, sabe? Chama os caras que acompanham o desenho na época, os fãs. Junta toda uma sala de reunião e joga, só brainstorm ali, só jogando ideia. Pá, pá. Aí o diretor, não, e se a gente fazer isso? Não. Só os caras que viram o desenho, cara. Isso aqui. É pronto. Pô, os caras falam que é fã e quer mudar o desenho, quer mudar o filme, quer mudar as coisas. Kevin Smith falou isso e fez a cacaca. Mas será que isso é coisa às vezes, do estúdio, sabe? Que fala, e se a gente mudar isso aqui pra nova geração? Eu acho que é isso, viu? Fala, mano, mas será que não é legal a gente colocar o Ada lá na Terra? Porque não. Aí nova geração vai se familiarizar. Não. Eu acho que tem... Eu acho que tem um dedo no estúdio, viu, mano? O cara é fã, ele ia ficar colocando essas patifarias aí, mano. Essas fanfarrices aí. Eu sou direto. Não. Aí os caras falam, mas quem tá pagando é a gente. Tudo bem, vamos trocar aqui. Então, pode ter acontecido isso aí. Falou, mas a gente tá pagando, a gente tá dando cheque, né? Eu falei, tá bom. Então vamos mudar isso aqui, vamos mudar isso aqui. Quando vê, mudou metade do filme já, né? Então, mas é isso aí. Bom, acho que é isso então. Tem mais alguma coisa? Não. Vamos esperar agora, né? Ver o que vai acontecer. E que Esqueleto volte, né? Esqueleto volte. Sim. Vamos torcer, por favor. Eu sei que o filme não é lá a 8ª maravilha do mundo, mas por favor, vamos assistir. Vamos ajudar para que tenha um filme de verdade, que não leve tanto tempo para assistir. O problema é que tá em poucas salas, né, mano? Ele saiu numa janela ali com uma porrada de filme, cara. Agora já vai ter o Dia D essa semana. Teve lá o Todo Mundo em Pânico. Sabe? Um monte de filme e ele já tá em poucas salas já. Já ele vai sair, então, já vai pro streaming. Eu espero, assim, sincero. Assim, se a bilheteria do cinema não der certo, que ele exploda, sabe? Tipo, no streaming talvez e anime o pessoal a fazer um filme 2. Porque se eles fizerem um filme 2 do jeito que a gente tá esperando também, talvez seja um momento de redenção. Mas, sim. Eu esperaria muito que fosse logo. Eu não quero esperar tantos anos aí de novo pra ter um novo filme. Pô, demorou, cara. Aquele filme lá que a gente falou do Dolph Lundgren lá, foi em 87. Aí depois teve o quê? Mais um, né? Que você falou? Eu nem sabia que tinha. Teve outro? Não, o que teve foi as animações. Entre o filme, então. Isso, filme é só aquele e agora esse. Então, porra, demorou demais, cara. Você é doido. Cara, eu quero... Quase 30 anos? 30 então, é isso que eu tô brincando. Eu queria ir no outro ainda usando ainda minhas próprias pernas, no andador ou algo do tipo. Eu saber ainda o que eu tô indo assistir no cinema. Sei lá, galera, ajuda aí. 30 anos não, quase 40 anos, né? Foi 87, porra. Porra, mãe, você é doido. Agora daqui 40 anos sai um outro filme dele. Acho que eu não vai ser esqueleto mesmo, né? Só osso. E a gente não é esqueleto. Louco. É isso aí. Bom, então acho que é isso. Galera, a gente vai encerrando por aqui. Mas antes, não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, comentem, tá? Tem bastante encartes aí para vocês verem com a gente aí, que a gente citou durante o episódio, tá? Até do Justiceiro que eu falei e acabei esquecendo, tá? A gente também já tem um podcast sobre o Justiceiro aí, A Última Morte, tá? Já tá aí também com vocês, se vocês quiserem assistir. Assistam, comentem, tá? Não esqueçam. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado e até uma próxima, pessoal. Valeu! Até a próxima, galera.